O que estará em discussão no Supremo Tribunal Federal nos próximos meses? A Alta Corte retomou os trabalhos nesse início de fevereiro. Eu vou conversar com o professor de Direito da UFOP e do IBMEC, Alexandre Bahia. Alexandre integra o Observatório do STF, que é mantido pelo IBMEC. Muito bem-vindo. Obrigado. Alexandre, o STF vai decidir sobre a figura do juiz de garantias que passou no Congresso, né, foi aprovado no Congresso. É aquele juiz que acompanha o processo, mas não julga. Quer dizer, o Brasil não tem a justiça brasileira, não tem esses dois juízes separadamente, né? E isso, afinal, passou no Congresso, né? A despeito, inclusive, do que achava o ministro da Justiça, Sérgio Moro, que era contra a ideia, mas, afinal, foi aprovado. Vai dividir opiniões no Supremo Tribunal, é o que tudo indica. Eu queria que você avaliasse como é que essas opiniões vão, quem está contra e a favor, como é que você vê a chance da manutenção e disso começar a valer agora, porque o que eles fizeram foi suspender, não é? Eu acho que é importante dizer que essa questão do juiz de garantias, ela é uma figura que existe em qualquer país de democracia avançada, a gente não está inventando nada. Por exemplo? Na Itália, em vários países da Europa, a ideia é de que um juiz porque o juiz tem poder de produzir provas, de mandar que sejam produzidas provas, ouvir testemunhas, chamar testemunhas, e esse juiz que participa da produção de prova, dificilmente vai conseguir manter a imparcialidade que é necessária para julgar. Então a ideia é de que se separe essas duas funções. Só aí é uma curiosidade, por que ele não consegue? Né? Porque a gente pensa no juiz sempre que preza pela imparcialidade, por que ele não consegue? Porque se ele pediu a produção de determinada prova, de alguma forma ele mostrou interesse em ver esclarecido algum ponto, e toda a produção de prova sempre aponta para um lado dessa história, seja para inocência ou por culpa do réu. Então, de alguma forma, se ele mostrou esse interesse, é porque ele tem interesse em esclarecer determinada coisa que vai levar, de alguma forma, o entendimento dele para um lado ou para outro. Então, a ideia é de que esse juiz que participa da produção de provas não seja o juiz que julgue, porque o juiz que vai julgar, ele pega o processo sem ter participado de nada do que aconteceu antes, ele só pega o que está ali posto e, portanto, ele pode decidir sem estar influenciado, vamos dizer assim. Um juiz que faz perguntas para um réu, como a gente viu, por exemplo, nos processos da Lava Jato, o juiz Moro fazendo perguntas, foram televisionadas, todos nós assistimos, esse é o mesmo juiz que, no final de contas, deu sentença. Será que esse juiz realmente manteve tão equidistante quando é preciso? Será que não tinha alguma forma de paixão envolvida ali que poderia influenciar? Então, outros países já adotaram isso e é bem engraçado, bem interessante que esse Congresso tenha aprovado esse juiz de garantia, já com o Congresso conservador, e que o presidente não tenha vetado também, já que ele poderia ter vetado, essa parte não vetou. No Supremo, me parece que a turma do pessoal de penal ali, a turma que julga os casos de penal, como o próprio Fux, que deu a liminar para suspender para sempre, pelo visto, né? E o Fachin e os ministros que estão naquela turma devem mesmo manter a posição de suspender o argumento de que não existe uma estrutura na justiça para fazer isso. O Fux chamou um debate para março, não é isso? Você disse que suspendeu para sempre, né? Como assim? É porque, na verdade, a ideia é de que para aprovar isso deveria haver uma dotação orçamentária própria, porque isso vai impactar no orçamento do Poder Judiciário e não tem dinheiro para isso. E aí o viés tem sido esse, apesar de que a gente sabe que não é esse o problema. A questão é que se quer mesmo manter essa figura de um juiz que comanda um processo desde a fase de produção de prova até a fase de sentença, ao argumento de prender mais, de criminalizar mais, enfim, botar mais gente na cadeia. O ministro Sérgio Moro, eu entendo, porque isso tem a ver também com a sua própria justificativa de condição de juiz, não é? Como ele conduziu, né? E ele sempre disse que se manteve isento, isso foi muito questionado. Eu entendo a posição dele, e afinal ele acabou virando ministro da Justiça do governo Bolsonaro. Enfim, agora, lá dentro do STF, nós vimos o Fux desautorizando, se é que a gente pode usar, mas derrubando uma decisão do ministro Toffoli, que é o presidente da casa, estava de plantão. Quando ele substituiu o plantão do Toffoli, né, ele julgou uma outra provocação lá e que desfazia a decisão do Toffoli. O Toffoli tinha decidido 6 meses, em 6 meses tinha que estar resolvido. E ele, então, adiou indefinidamente. Sim.
Ele vai assumir em setembro. E aí? Pois é, o Fux é um ministro que ele tem uma tendência de ser muito favorável, muito bons olhos os procedimentos da Lava Jato, as delações premiadas, enfim. A tendência é que, se ele sendo ministro do Supremo, ele acabe, como presidente, ele tem esse poder de pautar algumas coisas e não outras, não é? E aí me parece que, uma vez que ele se torne presidente e haja as aposentadorias que vão haver no final do ano, desse ano e no ano que vem. Aposentadorias dos ministros. Dos ministros, do ministro Celso agora neste ano e do Marco Aurélio no ano que vem. Haja um reequilíbrio de forças pendendo aí para pró-Lava Jato, pró-criminalização, encarceramento, enfim, que é muita a tendência do Fux e do pessoal da turma que ele faz parte. A gente pode dizer, sob a luz dessa discussão do juiz de garantias, que o que há hoje, o que o Supremo está dividido entre os garantistas e os punitivistas? Sim. Podemos fazer essa leitura? Acho que sim, e certamente entre os garantistas, o maior deles é justamente o Celso de Mello, que vai se aposentar. Então a gente vai ter aí uma mexida grande no equilíbrio que hoje está bem dividido. O Supremo, todas as grandes questões polêmicas aí envolvendo direito penal, sempre muito bem dividido, votações muito apertadas, e com a aposentadoria do Celso, a balança deve pender para os punitivistas, vamos dizer assim. Levando em consideração que Bolsonaro fará uma escolha nesse sentido. Exato. Nós ainda vamos voltar nesse assunto. Eu queria entrar aqui numa outra questão, que é uma questão que deve também, quando estiver pautada mais proximamente, deve causar bastante repercussão, que é a questão da denúncia que o Ministério Público fez em relação ao jornalista Glenn Greenwald, né? Acusando ele de ter colaborado com os hackers que quebraram lá o sigilo do Telegram e tiveram acesso às conversas, né, dos procuradores da Lava Jato, inclusive do Sérgio Moro também, na época juiz, e que foi exposto numa série de publicações de diversos veículos e tal. Qual que é a sua avaliação desse debate dentro esse debate extremamente político, que tem lados dentro do Supremo? A primeira coisa é que é muito estranho que o Ministério Público abra um processo contra uma pessoa sem que haja uma investigação anterior. Quer dizer, ele não era investigado e, aliás, há uma liminar do ministro Gilmar Mendes proibindo que haja qualquer investigação nesse sentido, porque o ministro entende, como é o caso que eu entendo também, que tem ali a liberdade de jornalismo. A Constituição garante o sigilo das fontes do jornalista e que nenhum jornalista pode ser punido por ter acesso a esse tipo de informação. Se a gente considerar exemplos de outros países, como mesmo os Estados Unidos, com uma série de problemas, mas com relação à liberdade de jornalismo, essa é uma questão que jamais chegaria aos tribunais, porque não há possibilidade, num país como os Estados Unidos, de algum jornalista ser punido por revelar X ou Y coisas de figuras públicas. Quer dizer, a liberdade de imprensa é algo que está muito seriamente implicado nessa discussão. E aí, nesse sentido, a liminar do ministro Gilmar Mendes, me parece, está sendo ferida com essa decisão do Ministério Público. Pois é, quando você lembra aí a liminar, que foi a liminar de cara, quando essa questão foi levantada, houve a primeira, mesmo antes da denúncia, ele já tinha, logo de cara, quando foi revelado que houve conversas entre as partes, né, os hackers e o próprio Glenn, foi quando o ministro concedeu a liminar. E agora o Ministério, mais recentemente, no final do ano, o Ministério Público Federal, então, apresenta a denúncia. Como é que é isso? Historicamente, o Ministério Público desafia o Supremo Tribunal Federal ou isso é um tanto inusitado? É inusitado e provavelmente o que o Glenn já tem falado, que é o que imagino que os advogados dele devem fazer o que a gente chama de reclamação diretamente ao STF, para que o STF faça valer a sua decisão. Se a decisão do STF, na pessoa do Gilmar Mendes, é de não permitir a investigação, ele não pode ser processado. Se não há investigação, não há elementos para poder haver processo contra ele. Então, assim, tecnicamente, me parece que essa denúncia não tem muito como andar. Não vai prosperar. Sim. Mas, na sua opinião, o que significa isso?
Uma violação da ideia de liberdade de imprensa, de liberdade de expressão, enfim, um total desconhecimento do papel do Ministério Público como garantidor da Constituição e das leis, quer dizer, não há aí uma justificativa. Por que o Ministério Público se arvora? Se é uma coisa tão inusitada, tão fora A gente tem discutido muito isso na academia, porque o Ministério Público é uma das grandes conquistas da Constituição de 88, ele foi aumentado os poderes dele justamente para ser um defensor da Constituição, mas infelizmente a gente tem muitos maus exemplos de um Ministério Público que se volta contra a Constituição por achar que a Constituição tem direitos demais. Então, infelizmente, esse para mim é mais um exemplo. Esse é o ponto? Me parece Você acha que essa ação é movida por procuradores que acreditam que a mesma Constituição que criou esse Ministério Público, né? Que ela tem um excesso de direitos. Oferece enfim, direito demais. As manifestações que a gente vê de alguns desses procuradores em outros fóruns, né? E inclusive de pessoas que agora pedem para ser incluídas nessa denúncia como denunciantes também, uma juíza, e ela também se manifesta muito nesse sentido em outras ocasiões de um excesso de garantias da Constituição, que é muito preocupante. Vamos voltar naquele assunto da mudança, né, da dança de cadeiras que deve ocorrer, então, a partir da saída do ministro Celso Mello, como você se referiu, que sai em setembro, mas, na verdade, o ministro foi operado e tem uma expectativa que é uma recuperação lenta e tem-se a expectativa de que ele não vai voltar, que ele vai ser substituído. Até lá, se isso acontecer, o STF fica só com 10? Pode ficar. E isso deve criar muito impasse? E já causou no passado, não é? Se a gente pensar, por exemplo, na época da fidelidade partidária, o STF ficou com 10 ministros durante quase um ano inteiro, e foi justamente na época das eleições, e ficou dividido dos 5-5 durante várias votações. Isso pode voltar a acontecer agora. Se o Celso ficar mesmo afastado e não voltar antes da aposentadoria, pode acontecer de a gente ter julgamentos empatados, o que é péssimo, porque o regimento interno do Supremo não tem regra sobre isso. Aí pode acontecer qualquer coisa para desempatar. Agora, a gente sabe que o presidente Bolsonaro fez, como a gente já se referiu hoje ainda, ele pretende colocar ele disse que colocará um ministro no lugar de Celso de Mello terrivelmente religioso. Foi essa expressão que ele usou? Terrivelmente evangélico. Evangélico, né? Terrivelmente evangélico, exatamente. Como é que você avalia isso, né? Você já disse que deve ocorrer uma mudança no Supremo pró-pensamento dominante do governo Bolsonaro. Mas como é que é essa questão de colocar alguém que dá um peso, supostamente dará um peso às decisões à luz da religião? Pois é, para mim, de cara, isso fere qualquer princípio de impessoalidade de administração pública por parte do presidente, porque ele tem que escolher alguém para ministro do STF independente da sua visão imediata, afinal de contas, o ministro permanece depois que o presidente sai. E, em segundo lugar, me parece também uma violação à laicidade do Estado, né? Você não pode escolher um ministro com base em questões religiosas. Quer dizer, não importa exatamente qual é a questão religiosa que, pessoalmente, a pessoa que ocupa o cargo tem. Mas este não deve ser o critério. Aliás, o que a Constituição diz é que a pessoa deve ter notório saber jurídico e não notório saber de uma religião X ou Y. E com relação ao peso que isso traz, mais uma vez, extremamente preocupante no momento em que o Supremo Tribunal Federal tem sido, historicamente, o contraponto justamente a maiorias conservadoras dentro do Congresso Nacional. Aliás, esse é o papel dele, não é? Ser o garantidor da Constituição contra a maioria. Tanto no Congresso... Ao longo de 2019 tomou algumas decisões importantes, né? Em relação a índios, não sei enumerar aqui, mas foram alguns casos. Mesmo a questão da prisão em segunda instância, que afinal de contas foi decidido contra, não é, a prisão em segunda instância. E esse é o papel dele mesmo, inclusive de ir contra a opinião pública. Me parece extremamente preocupante que um ministro do STF tenha preocupação com o que a opinião pública está a dizer. É justamente o contrário, eles devem estar acima dessas questões. Quem tem que preocupar com a opinião pública é deputado, senador, presidente, não é o ministro Supremo. Quando se diz opinião pública, você está dizendo do senso comum? Porque não é? Isso me parece um pouco que é o senso comum, voz das ruas. Pois o ministro Barroso chegou a mencionar isso, não é? Que ele deveria, os ministros da STF deveriam ouvir a voz das ruas antes de decidir. Isso é extremamente preocupante. Primeiro que essa opinião pública é muito complicada, porque normalmente significa a grande mídia, né?
porque não se sai perguntando a todas as pessoas o que elas pensam. Então é opinião publicada. Isso é traduzido para uma grande mídia que é muito uníssona, não é? Numa só opinião, e não necessariamente traduz a opinião da maioria sobre aquele mesmo tema, mas acaba passando por isso e, de alguma forma, o ministro Supremo, pelo menos o ministro Barroso, disse que ele, de alguma forma, se deixa influenciar por isso. Pois é, mas fala-se muito também de percepção popular, né? Por exemplo, o que anda nas redes, aquilo que mexe com as pessoas, a história, por exemplo, em relação à segurança, em relação às garantias de ter segurança, que é melhor o bandido, né? Bandido bom é bandido morto. Essas são ideias do senso comum, que é claro que nem todo mundo pensa assim, mas existe muita gente que pensa. Por que o Supremo, só para deixar isso bem claro, por que você entende que o Supremo não deve ser permeável a esse tipo de sentimento? A Constituição ela dá aos juízes algumas garantias, como a questão da inamovibilidade. O juiz não pode perder o cargo por decidir de maneira X ou Y, ele não pode ter o salário dele reduzido ou ser transferido de um lugar para outro por decidir de maneira X ou Y. Essas garantias se aplicam ao Supremo, assim como qualquer juiz. A gente dá essas garantias aos juízes justamente para que eles decidam a revelia do que as pessoas querem, mas de acordo com aquilo que está na Constituição e nas leis. Então, a função de uma corte, principalmente do Supremo, é de ser contra-majoritária. Ele tem que defender a Constituição, inclusive contra a maioria, contra a vontade da maioria. Se a maioria da população não está satisfeita com isso, ela deve reclamar ao Legislativo que o Legislativo mude a Constituição, mude a legislação. Mas o Supremo não. A única garantia que a gente tem da gente não viver numa ditadura de maioria é justamente o contrapeso do Supremo e dos demais órgãos do Poder Judiciário nesse sentido. Hoje, quase toda a corte é indicação dos presidentes petistas, não é isso? Pode-se dizer que os ministros conquistam independência? A gente pode falar de independência ao chegar ao Supremo? Porque discute muito, isso é muito discutido. Nós temos lá 8 ou 9, são 8 ministros que foram indicação de Lula e Dilma. Parece que Marco Aurélio foge a isso. Marco Aurélio, Celso, são só os dois, né? Então são 9. Essa independência, ela existe ou não? Eles chegam lá e se empoderam? Então, eu estou aqui levantando isso porque quando você menciona que as indicações podem mudar esse equilíbrio, né? Criar um novo... enfim, uma nova balança, uma nova situação dentro do Supremo. O que você acha disso? Me parece que eles são autônomos com relação à indicação, não é? Uma vez que eles entram ali, eles têm um certo grau de autonomia. O fato, por exemplo, das votações com relação ao mensalão do PT, eu acho que é um bom exemplo com relação a isso. A maioria dos ministros foram indicados pelo PT e, no entanto, eles votaram a favor da condenação dos réus do mensalão, assim como eles não barraram uma série de questões com relação ao impeachment da ex-presidente Dilma. Então, há essa independência, mas me parece que a independência é com relação ao presidente. Mas há uma codependência entre os ministros, há um jogo de forças ali dentro, em que quem entra certamente tem que se adequar aos colegas ali, e isso é algo que é independente, é soberano ali dentro, e os outros dois poderes têm muito pouca ingerência direta sobre isso. Isso tem a ver com uma relação de forças dentro do Supremo, isso, os mais antigos, os que têm mais liderança, sim. É isso? Os que têm mais liderança, certamente. Os mais novos. Sim. Que a gente já viu isso com algumas indicações, né? Pessoas que eram extremamente atuantes fora e quando chegam no Supremo elas se conformam, mudam muito de opinião ou se evitam de entrar em grandes polêmicas, certamente por um jogo ali dentro que é bem mais antigo. O ministro Dias Toffoli mesmo é sempre lembrado em relação a isso. Essa semana a Câmara contrariou o ministro Celso Mello, que decidiu pelo afastamento do deputado Wilson Santiago. Você acompanhou isso? E o presidente da Câmara, Davi Alcolumbre, já está aventando a possibilidade de que a senadora juíza Selma não seja afastada do cargo, né? Seja mantida no cargo, apesar dela ter a indicação de cassação, né?
E desde 2017, o STF entende que a palavra final, porque houve muita polêmica. Sim. E tal, a palavra final é das duas casas legislativas, cada uma com os seus parlamentares. Agora, a repetição disso, digamos, isso se tornar uma coisa corriqueira, né, esse rompimento do que pensa o STF e a Câmara, indica alguma coisa de fragilidade do STF frente ao Legislativo? Porque a gente vem sempre discutindo protagonismo do Supremo. Como é que você enxerga isso? Na época do que Eduardo Cunha era o presidente da Câmara, a gente via esse embate o tempo todo, não é? Entre a Câmara, principalmente, e a presidente e o STF. A coisa meio que se acalmou desde que o Eduardo Cunha saiu e agora, na ausência de uma liderança forte do próprio governo, que não tem uma grande liderança dentro do Congresso, os presidentes da Câmara e do Senado têm uma força muito grande, né? O Maia na Câmara e o Alcolumbre no Senado funcionam aí quase como primeiros ministros nesse jogo. Uma vez que tem a decisão da Justiça, no sentido da perda do mandato dela, inclusive porque o caso dela é um caso de fraude eleitoral, pelo menos essa é a condenação, não cabe nenhum juiz de valor, seja o Senado, no caso dela o Senado, ou caberia à Câmara. Então, essa decisão em contrário viola, para mim, claramente a Constituição e enfim, não só desafia o STF, ela desafia a própria Constituição, no sentido de que não há aí nenhuma possibilidade de não cassar, já que a questão dela veio antes, né? A questão relativa à própria eleição dela. E aí a Constituição nesse sentido... É uma decisão do TSE. Quer dizer, a questão aí judiciária tinha que prevalecer, não há no uma caso dela manobra... é abuso de poder econômico, né? Isso, por causa da... fraude eleitoral, né? Por conta Então, para mim, não há margem para o Senado discutir isso. Então, é bastante preocupante ver o Senado, de alguma forma, querer violar essa decisão. Voltando, então, à pauta... tem um caso também que pode livrar o ex-presidente Lula do caso de Atibaia, né? Ou pelo menos fazer ele recuar ao início, que o tribunal entendeu ano passado, o STF entendeu ano passado, que os delatados têm que falar por último nos processos, né? E isso não aconteceu no caso do sítio de Atibaia. Só que eles deixaram para julgar agora, caso a caso, né, os processos. Qual é a chance de Lula se livrar desse problema? Porque o Lula não tem escapado de nada, apesar de ter sido colocado em liberdade, né? Num da situação. Por causa da progressão de regime. Exatamente. Somente. E que, na verdade, houve um adiamento grande, inclusive, nesse sentido, né? A decisão do STF de não aplicar automaticamente para todo mundo o entendimento é muito estranha, já que ele não deu margem nenhuma para ele, ou seja, a decisão dele não pode. O delatado tem que falar por último por a questão de preservar o direito à ampla defesa e o contraditório. Isso não deveria ter nenhuma discussão sobre para quem vai se aplicar. Deveria aplicar para todo mundo. O que o STF ressalvou naquela época é que valeria para aquelas pessoas, valeria dele para frente e retroativamente para todos aqueles que houvessem questionado isso nos seus processos. O caso do Lula é um caso. Os advogados dele questionaram isso na época. Então, teoricamente, se o STF for coerente com o que ele mesmo decidiu ano passado, eu teria que anular todas essas decisões que eu vi, desde a sentença e o recurso, enfim, todas as decisões posteriores e voltar às alegações finais. O que não significa que a decisão será diferente depois disso, mas anularia tudo. Não é? Recomeçaria do zero o processo. Não do zero, mas do ponto da sentença. Teria a alegação final e logo a sentença condenando de novo, provavelmente. Vamos aguardar, né? Professor, muitíssimo obrigada pela sua presença aqui no Mundo Político. Obrigado. Eu conversei com o professor de Direito da UFOP e do IBMEC, professor Alexandre Bahia. Ele participa do Observatório do STF, que é um grupo de pesquisa do IBMEC que acompanha as decisões do Supremo. Foi por isso que nós o trouxemos. Ele conhece muito o que acontece lá no dia a dia, sabe dessa pauta. Trouxemos, então, esses assuntos, que são assuntos que o Supremo vai tratar nos próximos meses, ao longo desse primeiro semestre, se entrar neles, né? Se realmente... Porque não há nenhuma garantia. Se está na pauta, não quer dizer que irá realmente ser discutido. Vamos aguardar.
O Mundo Político fica por aqui. Se você quiser rever a entrevista, é só acessar nosso site ou o YouTube. E para falar conosco, e-mail ou Twitter. Obrigada pela companhia. Até a próxima.